tudo bem? Bom dia, me chamo Jordi, sou meliponicultor, biólogo, professor também no estado de São Paulo. Hoje vim aqui visitar nossas amigas que vivem aqui no São Camilo, né? Isso. Sítio São Camilo aqui. Nós vamos fazer hoje uma retirada de uma melípona, que nós temos aqui na parede, que é manduri, popularmente conhecida. E por que nós vamos fazer essa retirada, na verdade? Que nós temos aqui no ambiente, ela está na parede, né? O espaço que nós temos na parede ali é um espaço pequeno, e como as meninas vão fazer aqui vão mexer no canil depois, vai acabar atrapalhando a vida delas ali. Então hoje nós estamos com uma caixa aqui mais apropriada para o tamanho dela, né? Que tem as proporções mais exatas para o tamanho dela, né? E ali no broco nós temos um gomo, elas estão encolhidas, né? O ninho dela vai estar reduzido, os ovos vão estar reduzidos, a quantidade de alimento vai estar reduzida, e em breve pode acabar ocasionando algum problema para ela. Então as meninas me chamaram aqui para a gente poder fazer a retirada dela e transferência para essa caixa, né? E é onde elas vão poder ter aqui o manejo e a divisão dessa colmeia em breve, né? E nós vamos poder estar observando como que é a estrutura do ninho delas ali e fazer uma aula de educação ambiental depois com os visitantes aqui no sítio, né? Aí se a Shirley quiser falar alguma coisa aí. Primeiramente, bom dia a todos aí e agradecer aí mais uma vez ao canal Plantar em Casa pela visita e por acompanhar esses trabalhos que são muito importantes. Agradecer aqui a vinda do Jordi também, que é um biólogo, entende muito sobre as melíponas. E aí a gente fica também agradecida e vamos dar continuidade aqui ao trabalho e desde já esclarecendo que o São Camilo está aberto a esse tipo de trabalho, a esse tipo de conscientização, né? E a importância que as abelhas têm para a natureza. Que o objetivo principal das abelhas é deixar sempre enfatizado que é a polinização. Pela Entrada. Ela forma que nem um cordão barrinho. aqui, um barrinho assim. A manduri tem essa diferença aqui, ó, que dá pra ver se é manduri, porque depende da época do ano ela pinta. Hoje tá verde, em certa época do ano vai estar vermelha, em outras épocas vai ser a branca. E assim vai. O que elas encontrarem? Elas usam algas, usam barro, usam alguns pigmentos, né, em outros tipos de solo e também usam sementes. Elas enfeitam muitas vezes a entrada com a quantidade de água, com sementes, né? Elas enfeitam a entrada com as sementes. E isso faz com que ela dê essa diferenciação. As minhas manduris lá, elas pegaram a alga da represa e pintaram tudinho de verde, como está aqui hoje. Provavelmente esse verdinho sejam algas. Elas pegam no lodo, na lama e vão fazendo isso aqui. Que nem no Brasil, nós temos cerca de 300 espécies ou mais hoje, conhecidas de abelhas sem ferrão, né? E nós temos dois grandes grupos que são as trigonas e as melíponas. Essa aqui, por sinal, é do grupo das melíponas, né? E toda melípona você vai ter uma entrada característica feita de geoprópolis, né? Barro e resinas, né? E geralmente as melíponas têm um canal de saída e entrada que só passa uma abelha por vez. Como essas aqui podem ver, daqui a pouquinho ela vai aparecendo a abelhinha ali, que é a vigia, né? As melíponas geralmente elas têm uma mandíbula mais forte e isso atrapalha um pouquinho na hora de manejo delas. Essa aqui por sinal, eu acho que é uma das melíponas mais defensivas que nós temos, né? Ela tem uma mandíbula forte, ela chega a beliscar mesmo de uma forma forte. Então você tem que ter um cuidado com o manejo dela por causa disso também. Jordi, uma pergunta que eu vou fazer primeiro, uma coisa mais de leigo. Qualquer abelha pode fazer assim uma casa dessa ou não? Tem as abelhas específicas? Não, nós temos mais de 20 mil abelhas no mundo, né? 20 mil espécies. Dentro dessas espécies, a maioria delas é solitária e semissocial. Nós temos pouquíssimas dentro dessas 20 mil que são de colônias sociais, né? Essa aqui, por sinal, é de uma colônia social. Chegam de 300 indivíduos a 600, segundo a literatura. Mas de acordo com os criadores, a experiência de anos e anos e anos, nós conseguimos ver que uma colmeia dessa pode chegar até mais de 800 indivíduos, né? Mas a literatura diz de 300 a 400, 600 no máximo. Então, colônia social nós temos poucas espécies no mundo. E são elas que fazem a maior parte da polinização das plantas, né? Produtivas. Geralmente as solitárias e semissociais são mais específicas de planta a planta, né? Como a mamangava e o maracujaeiro, né? Ela faz uma polinização específica,
chamado de coevolução. Se uma espécie sucumbir, a outra também sucumbe, né? Por isso que nós estamos tendo hoje plantios de maracujá que já não estão produzindo mais e o produtor tem que polinizar elas manualmente. Então, temos aqui no Brasil, cerca dessas nativas, temos mais de 300 espécies sociais. Mas nós temos mais de 5.000 espécies nativas, né? Junto com as solitárias e as semissociais. Complementando, normalmente a gente vai encontrar nesse estilo sem ferrão ou vai ser comum encontrar apis assim, mais... Não, aqui no Brasil nós temos somente sociais, nós temos somente as abelhas sem ferrão. As com ferrão que nós temos no nosso país são sociais ou semissociais. Esses dias eu levei a ferroada de uma abelha semissocial porque eu achei que era uma manduri. Eu peguei ela, quando eu peguei ela ferrou meu dedo. E o interessante da semissocial e da solitária é que ela ferroa e não morre. Não é igual a apis que ferroa e vem o intestino junto com o ferrão, né? Ela ferroa e não morre. Então ela pode ferroar mais uma vez. Se você segurar ela no dedo, ela vai ferroar várias vezes. E dói, né? Então, olha. Saiu. Acabou de sair, por sinal, com material lá de dentro, né? Com sujeira, tá? Então, pessoal, essa parte das abelhas que nós temos aqui sem ferrão, nós temos esse grupo grande, que são das melíponas. São abelhas maiores, né? E essas abelhas maiores aqui nós temos uma grande produtividade de mel considerada. Essa manduri, se nós formos fazer o cálculo por abelha, ela é mais produtiva que a abelha europeia. Ela chega a produzir cerca de 3 quilos por ano. Dividido por 300 a 600 indivíduos, você consegue ter uma abelha muito mais produtiva que a abelha europeia por abelha no quesito, né? Se nós tivéssemos aqui 150 mil manduris numa colmeia, nós teríamos muito mais produção de mel do que uma apis, né? Então, e o mel dela é super valorizado. Esse é um mel que quase ninguém conhece. É um dos méis que eu mais aprecio, por sinal, o sabor dele. É bom demais. E é uma abelha que você pode criar em qualquer lugar. A divisão dela é fácil, o manejo dela é fácil. Ela é uma abelha muito rústica. Consegue ter... ela consegue se defender tranquilamente dos predadores. Ela se divide muito. Aqui pela região deve ter várias filhas dela. Ela já deixou aqui seus descendentes aqui. Está cumprindo o seu papel. E por estar nesse espaço reduzido, o ninho dela vai estar muito reduzido. Uma caixa que a gente usa normalmente para manduri, a gente utiliza cerca de 15 por 15, 14 por 14, 16 por 16, né? Com uns 10 a 12 de altura. Aqui no bloco a gente não vai ter espaço suficiente para uma jataí viver. Muito menos para uma melípona desse tamanho, né? Essa manduri, também chamada de uruçu-mirim ou gurupu, também pelas pessoas mais antigas, né? Ela é a menor das melíponas conhecidas, né? Também pode ser chamado, né? Por isso que o nome dela já é uruçu-mirim, né? Uruçu, se eu não me engano, no indígena é abelha grande. Mirim é pequeno, né? Então ela seria até contraditório o nome dela, né? Mas essa aqui, dessa mesma variedade que nós temos aqui, nós temos dividido em, acho que em 3 ou 4 espécies de manduri, só aqui no estado de São Paulo, nessa região. Essa, por sinal, eu tô achando que é até uma mestiça, né? Com uma amarela. Então a gente vai fazer a retirada, pessoal, quebrando só esse oco do bloco aqui. Como foi dito, esse ambiente vai ser... vai terminar de construir aqui, fazer uma mudança. Então ela tá, além do espaço comprimido que ela está aqui dentro, nós temos também essa mudança. Por isso que nós vamos fazer a retirada dela para uma caixa e assim nós vamos poder fazer o manejo dela. Jorge, só mais uma pergunta. Muitas pessoas encontram nas suas casas, nos sítios. Qualquer pessoa pode mexer ou é legal procurar um especialista? Que a gente sabe que tem o clima ideal, né? Depois a gente vai comentar sobre isso. Então, como qualquer ser vivo, que eu sempre falo como biólogo, que qualquer ser vivo que você vai plantar, cultivar, criar, você precisa saber sobre ele, você precisa estudar sobre ele. Assim como numa guerra você precisa saber do seu inimigo para ter uma vitória. Então, nunca mexer num indivíduo vivo, num ser vivo, sem que você tenha o conhecimento adequado para ele ou alguém próximo para estar te ensinando. Hoje no Brasil, nós temos muitos criadores. Nós temos grupos que passam de 1000 criadores de abelhas sem ferrão. Tanto robista como um cidadão que vai trabalhar com ele. Então, quer criar? Quer? Beleza, vamos aprender sobre, vamos estudar, vamos fazer iscas. Nesse caso, a gente só vai fazer a retirada porque está num espaço comprimido
né? Porque ela não consegue chegar no total, no total do seu ápice de vida assim nesse espaço comprimido, e porque a gente vai fazer uma mudança aqui nesse ambiente, né? Na parede. Se vocês encontrarem na sua casa, é muito mais fácil vocês colocarem ninhos iscas, né, de garrafa PET e pegar na PET para fazer a transferência. Porque qualquer manejo, qualquer interação humana que nós tivermos aqui numa colmeia pode afetar a colmeia e até mesmo perder, né? Como aqui nós já temos um certo domínio sobre a espécie, né? Sobre o funcionamento de vida dela, e está num local que nós precisamos fazer a retirada, nós vamos retirar. Porque aqui nessa parede pega muito sol também. Isso com certeza está afetando a ela aqui, né? Então tem vários quesitos que vai nos fazer retirar essa colmeia daqui. E não vai ser uma retirada para comércio nem nada. O ninho vai ficar na região, vai ser matriz para novas colmeias em breve, né? Nós estaremos fazendo até um vídeo depois da recuperação dela, a divisão dessa colmeia. Sempre, pessoal, que a gente for fazer alguma coisa, mexer com ela, a gente está preparado, né? Aqui atrás nós já tem uma caixa que vai ficar na altura do ninho, né? Porque essa entrada aqui tem toda a parte química que as abelhas lançam no ar, tem a parte do reconhecimento da abelha, né? Então, a gente tem que tentar passar isso aqui para a caixa de uma forma que elas percebam pouco a mudança, que elas consigam sair daqui. Quando fizer a retirada do ninho, elas entrem na caixa nova que nós estamos aqui do lado, né? Nós já temos aqui formão, temos outros formões aqui, tem uma faca para fazer a desencrustação do ninho da parede. Nós temos aqui uma ferramenta muito utilizada pelo meio hiponicultor, né? É simples. São 2 canos que entram, bem vedado, lógico, para não perder a sucção, né? E aqui nós temos uma telinha para que a abelha não entre e um outro para onde a abelha vai entrar. E aqui você não consegue engolir, então quando você sugar, essa parte a abelha não vai entrar. E aqui nós temos um compartimento onde a gente vai colocar as abelhas, né? Então, conforme a gente sugar, né, por exemplo, se a gente for sugar aqui, puxa para um lado e a abelha entra. No caso, a gente não tem nenhuma abelha para testar ainda, né? Então, só para vocês entenderem, isso aqui é muito utilizado nas transferências. Porque se caírem abelhas jovens aqui, elas não conseguem voar. As abelhas adultas voam, mas as jovens não voam. Então a gente suga todas e depois coloca na colmeia, né? Então vamos começar aqui, vamos começar devagar. Só para descobrir o... Enquanto você vai estourando aí, tem a gente, quem não é leigo, tem o clima certo, né, para isso, a temperatura, né? A gente sempre, quando a gente faz transferência, divisão ou manejo de uma abelha dessas aqui, a gente gosta de utilizar acima de 20 graus. Por que acima de 20 graus? Porque as abelhas, todas elas, né, todo inseto tem uma temperatura adequada para o voo, né? Se você estiver abaixo da temperatura adequada para ela não consegue bater as estruturas das asas com a velocidade suficiente, então ela não consegue voar. As melíponas são abelhas muito resistentes ao frio. Então com uma temperatura de 15 graus elas já conseguem sair, até menos que 15 graus. O que acontece? Nós temos a abelha, por exemplo, a abelha preguiça. Ela só consegue sair da colmeia e bater as asas após uma temperatura de 20 graus, 18 graus. Então geralmente ela começa a trabalhar por volta das 10 da manhã e para por volta das 4, 5 da tarde. As melíponas, elas já têm uma maior resistência ao frio, então elas saem bem cedinho, por volta de 4, 5 da manhã, começou o sol a sair, elas já estão saindo trabalhar. Algumas abelhas trabalham até em penumbra, né? Assim, quando está começando a clarear, elas já estão ali trabalhando. Por exemplo, a mandaçaia e a manduri. Então tem uma temperatura adequada para mexer sim. Hoje, como já passou dos 20 graus, está com sol, isso é importante, as nuvens de chuva sumiram, né? A gente vai poder fazer a transferência e a retirada desse enxame. Se nós estivéssemos com chuvisco, tivesse um dia meio que prestes a chover, ou uma temperatura inferior a 20 graus, não era adequado, certo? Então, primeira coisa que a gente faz em toda a transferência, a gente tenta tirar o máximo, eu vou tentar colocar aqui, o máximo possível da entrada. Porque a entrada tem os traços químicos, né? Não é feromônio, né? São partículas químicas que os insetos lançam no ar e também a partícula visual. Seria como se seria para nós humanos o cheiro. Não é o cheiro que a gente fala, né? O termo correto seriam partículas químicas. Acho que uma forma mais fácil de entender, né? Então a gente tira o máximo possível dessa entrada e guarda aqui porque nós vamos utilizar para a abelha descobrir depois o local novo, né? Mesmo que quebre, que como ela tem a parte de barro,
é até meio difícil a gente conseguir retirar sem quebrar. Se fosse uma jataí, a gente tirava inteiro. Então só esses pedacinhos aqui já vão ajudar. Você faz muito trabalho de resgate assim, Jorginho? Então, resgate eu até faço pouco, porque nossa região, como tem uma grande quantidade de bananicultores na nossa região, as espécies nativas estão cada vez mais escassas, né? Então, como nós encontramos geralmente lá espécies mais como a jataí e a mirim, são abelhas que conseguem viver muito bem num bloco, né? A iraí. Então a gente não faz a retirada delas somente se for necessário, como a demolição de um prédio ou de um muro, né? Então já fiz alguns resgates, né? As minhas primeiras abelhas são de um resgate numa escola que eu trabalhava, no qual eles iam fazer, devido aos pais reclamarem, eles iam bombar veneno e matar todas elas. Porque era bem na janela da sala, então dia de calor assim, as jataís ficavam alvoroçadas e entravam na sala. Então nós fizemos a retirada delas e transferido para a caixinha. Tanto que hoje nós temos as matrizes a partir delas, né? Então, não que a gente faça muito, porque não tá tendo o porquê disso ainda, né? Mas em cidade grande nós temos colegas que fazem o tempo todo em demolição. Ó, Elas vão começar a sair. A gente vai assim, ó. Ó. Então quando elas começou a sair, você vem sugando. Só para ter uma maior facilidade, né? Eu tô sugando isso. Põe lá. Mais uma ferramenta, né? Essa técnica aqui, ó, aprendi com um grande colega meu, que é um dos maiores criadores de manduri que eu conheço, Luciano Borracha, que vive em Santos, né? Ele é um grande criador, meio ponicultor e conservador das espécies. Ele ama e desenvolve muito bem essas espécies. Pode ver que eu não preciso nem sugar, que elas estão entrando Elas sozinhas. estão indo sozinhas, né? E como essa aqui é uma colmeia que tem poucas abelhas, então é fácil de resolver, né? Esse aqui. Claro que não vai pegar o enxame todo, né? Espera que sim, porque dói. Nossa, mas aqui já tá cheio já, né? Deve ter umas 10 voando por perto de nós. Aqui dentro já tem Tá cheio umas já. 50 já. Dá uma divisão já. Esse processo aqui, ó, que a gente tá fazendo acaba demorando um pouco, mas ele é legal a gente fazer isso aqui porque as abelhas ficam... Elas dão uma pequena estressada aqui, mas a gente consegue trabalhar melhor. Né? Porque, querendo ou não, ela tem é uma das abelhas que tem a mandíbula mais doída dentro das melípanas. E eu já corri de manduri, tenho que admitir. As minhas manduris que estão em caixa, eu já corri muito delas. Pode não. Gosto de manduri. Vou tentar fazer um ao vivo aqui pra gente. Vamos ver se a sua internet tá boa. Pelo Face? É. Avisa eu voltando. Lembrando que retirada de enxames silvestres só é feito em plena necessidade mesmo, tá? No caso aqui a gente vai precisar retirar por causa da reforma que vai ter o canil. E porque nesse bloco o espaço para a colmeia aqui é pequeno, né? É reduzido.
É legal esse enxame aqui, ele é mestiço, viu? Ele é mestiço da amarela e da preta. Depois eu vou pegar uma abelhinha pra mostrar pra vocês. Isso que essa é uma das melíponas menos populosas que nós temos no estado de São Paulo, viu? Ai, pegou minha cabeça. Ai, meu Deus. Não se preocupa não, pode dar mais audiência. Quer pôr o capote? Não. Ah, não dá pra... Eu nem gosto dele. E tem um lugarzinho... Eu gosto de sentir a abelha, né? Aqui nós já conseguimos sugar quase a população inteira de campeiras adultas. E sai a abelhinha no buraco desse, né? Você falou que tinha a questão da guardiã. Uma só fica como guardiã aí. Quando uma sai, outra entra, elas Isso. dividem o trabalho? Ela volta, a guardiã não sai, tá? Eles são igual na apis, nós temos abelhas que fazem funções diferentes, né? De acordo com o passar do tempo, a abelha vai evoluindo, né? Ela vai mudando, tendo características diferentes. Primeiro é a nutriz, né? Que é a abelha mais nova, serve para dar alimento para as outras abelhas, né? E para a rainha. Depois vai vindo outras funções. A última função de uma abelha na vida dela é campeira. Certo. Então, ela vai ser campeira porque é a parte mais perigosa da vida dela, né? Saiu, pode morrer. Então, conforme tem esse problema, essa dificuldade, ela tem que ir mudando, né? Em relação às caças, elas têm as mesmas características da apis. Sim. Né? Essas tarefas, Sim. as nutrizes, Sim. depois as que fazem as Sim. ceras cerígenas, Sim. as guardiãs. Porque e por a que último- faz a cera são as abelhas mais novas também, né? Isso, Depois de nutriz, ela começa a produzir cera, né? correto. Porque daí elas se transformaram também As glândulas serípelas, que fala? Serígenas. Serígenas. Mas olha, isso aqui que vocês estão vendo, pessoal, é abelha. E não tem ferrão. É tudo- Abelha 100% nacional. Nada contra a apis. Eu amo elas também. Acho que agora... Aí você vai subir. Tá bom, né? Eu pego a abelha no ar de vez em quando. Às vezes, que eu levei na escola esses dias, as mandaçaias estavam voando, né? Aí eu pegava a mandaçaia assim pra pôr na caixa, com a mão. Já era 7 horas, eu queria ir embora e elas não paravam de voar. Um indivíduo aqui que grudou na teia de aranha. Tentando pegar o abdômen dela ali. Ela é uma abelha, né? Uma manduri mestiça, que vocês podem ver os anéis amarelos, né? E a totalidade do abdômen dela preto. Geralmente isso aqui demonstra que ela é mestiça, né? Tá voltando Então, na peraí que elas estão me atacando um pouquinho, deixa eu dar um jeito aqui. Ela tá voltando na mangueirinha. Então, dá pra ver que ela é mestiça. Que temos a manduri amarela e temos a manduri preta. E essa mestiçagem ajuda... A variabilidade genética geralmente aumenta, né? Ok. Melhor Mas- então. Assim, a amarela ela é mais rara, Ok. mas a variabilidade sempre vai aumentar, né? E a picada aí é doída ou não? Ela não chega a picar, né? Porque ela não tem o ferrão. Ela tem ferrão, mas é atrofiado. Mas a mandíbula dela é uma das mais fortes que nós temos. Não dá pra aguentar isso aqui sem equipamento de EPI, tá? Então a gente tá tentando fazer aqui de uma forma que a gente esteja mais livre e não estresse tanto elas, não perca tanto abelha e tudo mais, né? Depois nós vamos soltar elas dentro da caixinha. As que voarem vão voltar pra caixa novamente, né? Aqui já deu uma reduzida, aqui nós temos quase a população total de campeiras. E por sinal tá bem forte, Chico. Essa abelha tava pra enxamear provavelmente. Bacana. Elas não voltam aqui, no caso? Elas não conseguem voltar. Porque como o cano é mais alongado, a abelha não tem ela não tem esse processo de conseguir voltar. Porque a abelha, igual formiga, não dobra o dorso. Se ela não dobra o dorso, ela não consegue fazer aquele canal ali de volta, né? Ela não consegue dobrar o dorso e fazer isso aqui, dar a volta. Essas abelhas que estão voando aqui são as campeiras que estavam fora já. Fazer uma pergunta. Assim como a questão da apis, no sentido de inalação com as bactérias que elas têm dentro de uma colmeia, essas aí também têm a mesma característica para bronquite, sinusite? Na verdade, nós temos até uma... É muito melhor. Todo o material de abelha nativa vai ser superior ao de abelhas com ferrão, né, as europeias. Por quê? Nós temos aqui abelhas nativas que são adaptadas à nossa flora. A nossa flora, o que é o ar medicinal das abelhas? Vem sempre das plantas, própolis, néctar,
Porque toda planta tem sua propriedade terapêutica. Como essas abelhas aqui, elas têm adaptação ao nosso clima, adaptação à nossa flora e tudo mais, o que acontece? Elas conhecem as árvores. Isso é um processo chamado de coevolução. Essas abelhas aqui, as nativas, polinizam cerca de 70 a 90% da nossa agricultura, né? Inclusive das plantas exóticas, como laranjeiras e morango e outras frutas, né? Amoras, né? Que vocês trabalham com amoras, elas polinizam cerca de 70 a 90%. E a Apis, ela consegue polinizar somente 7 a 10% das culturas de agricultura, e das nossas matas chegam a polinizar somente 7%. Então a Apis, ela vai frequentar muito menos flores do que as abelhas melíponas e as abelhas nativas em si. Então, nós temos essa grande diferença, né? Como elas visitam mais flores, mais plantas, coletam mais resinas, coletam mais néctares diferentes, elas vão ter qualidades superiores. Hoje é visto já que o extrato de própolis dela tem cerca de mais de 200 enzimas. Olha. Das mandaçaias agora, que são melíponas, foram feitas em laboratório e conseguidas identificar cerca de 12 substâncias benéficas para a saúde. Inclusive, a mandaguari também, que é uma Scraptotrigona, que é do grupo das trigonas, eles estão desenvolvendo na USP de Ribeirão Preto, né, em conjunto com a Faculdade de Medicina, um estudo em cima do próprio da mandaguari, acho que da abelha canudo, se não me engano, envolvido com câncer. Em laboratório foi conseguido curar e destruir 90% das células cancerígenas em laboratório. E tem também um outro estudo para células renais. Essas células renais é um caso também. Um senhor que tinha um problema renal, tinha que fazer um transplante, fazer hemodiálise. Com o extrato de própolis de Scraptotrigona, que eu acho que, se não me engano, é a canudo, ele conseguiu curar 30%, recuperar 30% das células renais, parar de fazer hemodiálise e não ter que fazer o transplante. Então, o própolis delas também é tão benéfico quanto o da Apis e até mais, devido à quantidade de propriedades medicinais, devido à quantidade de plantas que elas coletam. E como elas conhecem a nossa flora, elas não têm dificuldade nenhuma, né? É mais leve o trabalho para elas. Só que também a forma de extração do própolis dessa mandaguari, da manduri aqui, é diferente. Que como elas têm um geoprópolis, o pessoal não gosta de utilizar o geoprópolis devido a ter barro no meio, né? Então tem umas bolotinhas dentro que elas usam para proteção, que por sinal essas aqui estão com a patinha carregada dessa resina, que elas estão grudando em nós para marcar nós como inimigo. Elas são o própolis puro, então você consegue retirar de algumas colmeias uma quantidade e fazer o extrato de própolis. É menos que a Apis, mas a qualidade é até superior. Caramba. Eu até esqueci de trazer um extrato de própolis, já está aí para mostrar a diferença também. Mas vocês têm ali. Aí tem que tomar cuidado também, né? Tem Senão... com resina. Tem. Porque o ninho delas é bem frágil, né? Então a gente vai tirando devagarzinho. Eu vou só batendo para expor o ninho. Depois eu vou com os formões. Mas aqui é só para batendo mais para elas saírem da colmeia e eu poder sugar elas. No vidro é difícil elas entrarem, viu? Mas onde dói é a pálpebra. Ela pega na pálpebra, é difícil. Outra questão, também a gente pode ir aproveitando aí passar essa informação, assim como o mel da Jataí para vista, também é indicado o melzinho dela? Então, o porquê que eles dizem? Provavelmente que sim, porque isso é cultura caiçara, cultura indígena, né? O que acontece? Ó, essa aqui tem resina. Deixa eu mostrar antes. Não, ela grudou tudo no meu cabelo. Então, o que acontece? Os primeiros humanos a criar a abelha sem ferrão foram os índios, né? E os índios têm rituais e cerimônias religiosas. Eles retiravam as colmeias dos troncos, né? Agora o bicho vai pegar.
tirava as colmeias dos troncos para fazer os rituais religiosos deles. Consumiam o mel, o pólen, a cera, até mesmo a rainha eles comiam, tá? Para como pensar que... Aqui, deixa eu pegar aqui, pessoal. Olha aqui, a Apis é a ferroa. Essas abelhas, elas colam resina para marcar o inimigo. A partir dessa resina, as abelhas sabem... Ai, entrou no meu ouvido. Sai! Peguei. Elas pegam a resina e marcam o predador. Olha aqui. Essa abelha aqui tá com escamas de cera, pessoal. Olha aqui. Estão vendo? Deixa eu mostrar aqui na câmera. Vai nos dois, que um é ao vivo e o outro... Ó, né? Então, aí. Essas bolinhas de resina que elas colocam é a proteção delas. Elas não têm ferrão, então elas grudam isso no animal, deixam o animal totalmente marcado e quando o animal correr, elas vão a 5, 10, 15 metros de distância. E gruda, ó. Né? E quando é um animal menor, eles chegam a grudar ela na totalidade de matar o animal grudado. A Rosimar aqui tá falando que ela tem 2 plebeias remotas. Também chamada de mirim, né? Plebeia remota são das menores abelhas que nós temos aqui. Nós temos, dentro desse grupo das mirins, nós temos a 3ª menor abelha do mundo, né? Que é a mirim preguiça. Não estou recordado do nome científico dela, mas é mirim preguiça, né? Ó, pessoal, eu vou tirar a entrada dela inteirinha aqui, ó. A entrada de barro delas de Geoprópolis, tá? Só pra mostrar pra vocês. Ó, até sair um pouquinho de mel. Olha só a entrada que elas fazem. Tá vendo? A entrada era aqui e havia, ó. Olha o tamanho da estrutura que elas fazem, né? Ó, o mel até deu uma escorridinha ali, porque não tem como, porque o espaço é muito pequeno para elas, né? Ó, tem umas abelhinhas no chão. Essa aqui é uma abelha filhote, tá? Ela ainda não voa. Ó, a gente vai sugar elas para não perder, né? Aqui outra. Ali já tá aparecendo a casa toda praticamente, Tá. já, né? Aí eu vou tentar descobrir aqui para mostrar a estrutura do ninho. A abelha sempre coloca o mel na frente da entrada, ou próxima à entrada, antes do ninho. Por quê? Se um inseto atacar, ele vai atacar o quê? O mel. Vai consumir o mel e vai embora. Então a colmeia consegue sobreviver. Então são todas formas estratégicas delas. Eu vou abrir um pouco mais a lateral aqui também, para ficar mais fácil de... Qual vai ser a ideia? Ó, o mel tá escorrendo ali já, né? Tá, ele acaba estourando um pouco porque ele é muito grudado, né? Deixa eu só mostrar aqui pro pessoal aqui. Mesmo tendo feito, ó, eu não vou nem tirar isso aqui que vai escorrer mais mel. Que é o mel, tá? Ó, tem as abelhinhas ali, mel bem branquinho. Transparente, né, o mel? O mel sempre vai depender da florada que ela coletou, né? Esses dias eu coletei um mel de mandaçaia, uma delícia. No outro dia eu coletei um mel de mandaçaia horrível. Não sei que planta que ela coletou que não era muito gostoso o mel, não. Geralmente mel de manga, que não é bom, né? Mas de qualquer forma, as propriedades medicinais ali estão São presentes. incríveis, né? Só que o sabor não é agradável. Ó, tudo isso aqui são potes de mel. Diferente das apis, elas não fazem favos, né? Elas fazem potes. E o pote da manduri é desse tamanho quase maior que um ovo de codorna. Nesse caso, o tamanho dos potes delas são pequenininhos, por causa do tamanho do bloco. Deixa eu só mostrar pro pessoal aqui que tá vazando já aqui bastante, ó. Ó o mel. Ó o mel ali, ó, vazando. Até pra... Bom. Bem suave o mel delas. Tá com flor sus-amoras, ô Shirley? Não, agora nós estamos com poda. Foi feita poda, florir só depois de setembro. Senão eu ia falar que era mel de amora, porque tá clarinho. Como aqui é uma transferência, nós vamos colocar só o ninho, né? Certo, mas quando tiver produzindo, que tiver... Aí ela é igual a jataí? É igual a jataí. A tendência é fazer uma caixa no tamanho adequado, para que ela não faça os potes embaixo e consegue jogar os potes em cima. Aí você coloca a melgueira e o mel vai ficar em cima. Porque a estrutura das abelhas geralmente é colocar o mel ou embaixo na árvore, e geralmente a abelha fica em árvore, não em bloco, né? E fazer com que fique embaixo um pouco de alimento e um pouco em cima, e o ninho no meio. Que daí serve de proteção e também de conservação térmica, né? O jardim pode ser florada de laranjeira? De laranjeira que produziu há pouco tempo, né? São... Pode ser. Cítricos. Cítrico tem um néctar mais claro, né? Sim. Ah, pegou no meu olho. Aí. Que é o
Aqui no caso, consegue puxar inteiro isso aí, no caso? Consegue, nós vamos abrir essa lateral também. Vai sair um Bob Esponja, que nem o Jorge Diogo fala. Essa é diferente da jataí. A jataí faz mais longe, né, o ninho dela, né? Faz mais longe. Essa aqui fazem próximas. A jataí ela faz um túnel praticamente, faz bem mais longe. Aqui já é o ninho completo, aqui é o final do ninho e aqui é o final do ninho. Nossa, né? elas estão esmagadas. Estão esmagadas, ela não está num tamanho adequado para uma manduri. Realmente fica limitado para elas aí, né? Então, vocês vão ver a diferença na evolução da colmeia depois. Colmeia, né? Viu, Jordi? Consegue se identificar bem rainha, tudo isso? Consegue. Nessa aqui, como nós vamos ter que tirar esses potes de mel, né? Guardar para elas ou para devolver depois ou para consumo. Sim. Eu acho que a gente vai conseguir ver a rainha. Mas a rainha é bem fisiogástrica. É mais fácil identificar a rainha na melípona do que a rainha de ápice. Olha. Mostrar aqui o pessoal acompanhando aqui, né? Ó, Jordi, temos aqui também a casa delas, não é? Essa aqui é de manduri. Ui, desculpe. Essa é de manduri mesmo. Ó, pessoal, a diferença do tamanho dos potes de uma manduri criada, né, numa caixa ou retirada num lugar com um ambiente que tem espaço, e o tamanho dos potes aqui, ó. O pote não dá meu polegar. Aqui um pote aqui, o tamanho do meu polegar. Olha o tamanho do pote disso aqui que tá na caixa. Olha a diferença do meu polegar para isso aqui. Os favos, os potes de mel dela chegam a esse tamanho, né? Chegam até a ficar maior que esse, viu? Sim? Na caixa? Ele chega a ser até maior que ele manda saia. Eu já peguei manduri com pote grande. Esse aqui tá com o pote do tamanho do meu polegar, olha só. Pequeno, não tem Porque espaço. não tem espaço. Então isso afeta muito. Disco de cria, inclusive, deve ser minúsculo. minúsculo. E sabia que provavelmente não cresça nessa geração de rainha? Talvez o disco de cria cresça só na próxima rainha. Por ela tá já, né? Atrofiada praticamente. O disco não cresce, difícil crescer. Mesmo colocando na caixa? Ele não cresce o tamanho do disco. Não desenvolve. Só na próxima rainha. Geralmente acontece isso. E nós podemos aproveitar esses potes de mel dela para poder adiantar o trabalho delas? A gente pode utilizar aquele daqui, ó, depois de uma semana colocar esses, viu? Certo. Melhor coisa. Depois de uma semana, tuc. Que agora eu não aconselho colocar por causa de florídeo, Sim. né? Mas daqui 3 dias, uma semana, acho que dá pra colocar. Você falou em florídeo, me veio na mente o seguinte: nós estamos fazendo esse trabalho aqui na lua cheia. A lua influencia? Influencia. Como tudo no planeta é influenciado pela lua, as abelhas também são. Totalmente. Pessoal, vou fazer aqui só um buraquinho, já que eu tô quebrando aqui mesmo, para mostrar o tamanho do espaço do bloco que um ninho de manduri... Olha o tamanho disso. A abelha precisa de 15 por 15 mais ou menos para ela poder sobreviver e mais uns 15 de altura, mais ou menos. Olha o tamanho do espaço que ela está reduzida. É um ninho que precisa ser grande o espaço e aqui não tem espaço. Esse aqui é um dos principais motivos da gente fazer esse transplante aqui, né? Ó o meu Deus. Ixi, agora... Aí, ó. Pode colocar aqui. Esse aqui é geoprópolis, tá? Dá pra você trabalhar com alguma coisa depois. Aí você vai... O pessoal não vê nesse vídeo aqui, não vai arrancar o mel lá não. Não pode... Lembrando que a retirada do enxame não pode ser feita sem que exista necessidade, tá, pessoal? Eu não vou nem apertar isso, senão vai... Vamos abrir mais em cima. Agora já vai com a faca aí já. Porque a gente tem que desgrudar. Porque a colmeia dela, toda a estrutura aqui dela é grudada na parede, né? Então, a gente já vem aqui. Sempre fazer aquela pergunta, não corre risco de matar a rainha, alguma coisa? Toda retirada e problema com toda retirada e manutenção, você pode acabar matando a rainha. Nas melíponas isso é até meio que menos preocupante, porque a cada 100 abelhas que nascem, 30% delas são rainhas.
Então a gente não tem tanta preocupação com isso, mas a gente tem que tomar todo um cuidado e ter uma delicadeza para que nós não afetemos a rainha. Ó o mel. Ixi, olha o mel escorrendo. Ó o mel. É uma pena, mas é uma coisa que acontece, né? E a gente tem que mexer com todo cuidado. A rainha tá lá pro meio. Então por isso que a gente tá batendo nas laterais. Nunca bater forte para não destruir o ninho, né? Como vocês podem ver ali, ó, o ninho já tá aparecendo melhor. Até quebrar essa parte aqui pra... Esse mel aí, depois elas vêm e limpam tudo. Não, elas vão aproveitar e vão limpar um pouco. Na verdade, depois a gente precisa jogar uma água. É uma água para nós pra não atrairmos. atrair os furinos. Exatamente, colocar um papelão, um papel, esconder bem aqui. Ó. Olha o que ela tá fazendo. Tá Ó, me beliscando. Ó. Né? Belisca mesmo, é doído. Agora já apareceu a caixa toda já. Agora já tá quase... Mas você só vai puxar quando tiver confiança mesmo. Ah, não, sim. Eu primeiro vou desbastar bem desbastado. Tomar um cuidado aqui para não estourar mais esses potes de mel. É como diz, trabalhinho de paciência. Trabalho abelhinha. Tem que ser bem cuidadoso porque elas são delicadas, né? A gente não vai fazer nada para judiar dos bichinhos, né? Nesse primeiro momento, o principal objetivo é recuperar as abelhas. No caso é retirar elas sem que elas sofram danos, né? Então mel, querendo ou não, a gente perde um pouco, né? Mas como a gente vai fazer a alimentação artificial delas depois para recuperar... Não chega nem a abrir, então, ninho, nada, Não, né? eu acho que vai ter a abrir por causa que o mel tá em volta, Ah, tá. né? Então a gente... Do jeito não é legal pôr os potes de alimento junto Aham. para não atrair florídeo. Isso em primeiro, depois a gente pode devolver para elas. Sim. Tem que fazer uma limpeza, né? Ainda mais aqui, que aqui não tem como ele sair 100%. Já tá aí a gente tira. Que já tá aí ela faz mais reduzido, né? Ó, viajou próprios no fundo, quer dizer que elas tava com menos espaço ainda. Viu? Estão ali. Seu celular. Vou mostrar aqui. Eu tenho um pouquinho de... Ixi, agora vazou ali, hein? Vazou. Mas vaza uns potes mesmo. Aqui, ó, mãe. Ixi, agora acho que... Se deixar igual você falou, elas vão... Não é que elas vão morrer, mas elas vão se multiplicar fora, né, na verdade. Não é que elas vão morrer, mas é até uma pena você ter um espaço reduzido dessa para uma abelha que chega num ninho tão grande assim. Ó, pessoal. Ó, para vocês entenderem, eu vou pôr aqui para limpar os potes. Ó. Isso aqui é todo um ninho. Ó, tudo mel em volta. Eu acho que eu não vou nem tirar o mel, viu? Não sei, tá muito... Ó, isso é pólen, tá vendo, pessoal? É o pólen delas. Bem certinho. O ninho dela tá reduzido lá no meio. Dá pra ver? Dá. Então, eu vou fazer isso porque tá muitos potes estourados. Eu não vou ter coragem de deixar aqui ela sem retirar os potes aqui. Então vamos tentar retirar aqui rapidinho os potes. Ó, minha mão aqui, ó. Pegar um pano. E aquela parte que fica ali, você vai sugar elas agora. Com certeza. Eu só vou passar elas pra caixa. Eu vou retirar o ninho aqui por causa que... Porque estourou muito pote, tava muito reduzido o espaço ali. Não é legal colocar eles tão melados assim. Então eu vou retirar o ninho que vai estar super reduzido. Vocês vão ver o tamanho que o ninho tá. E ele tá muito pequeno. A gente vai sugar essas abelhas depois. Olha o cheiro do mel. Ó. Olha a quantidade de ovos que tem. Tá vendo? Cuidado. Comparado A rainha aqui. A rainha aqui, pessoal. A rainha aqui, ó. Na ponta da faca, ó. Eu só vou tirar o ninho por causa que tá muito reduzido isso aqui, tá com muito
Olha que linda. Cadê a caixinha aqui? Meu assistente tá aqui atrás. Aqui, ó, tá na mão. Ó, com rainha, com tudo, pessoal. Vou pegar esse. A rainha já tá pra lá. Vou pegar mais um disquinho que tá perdido aqui, ó. Ó, rainha, ó. Mais um disquinho que tá aqui. E esse material aqui, pessoal, a gente vai sugar as abelhas. Eu não vou... vamos tampar só isso aí, tá? Eu não vou nem colocar a parte de cima ainda, devido à quantidade de alimento. Vou colocar direto na tampa, viu? Eu não vou colocar o segundo módulo porque tá muito pequeno o ninho. Querendo ou não, nós estamos fazendo um benefício para elas aqui, tá? Daqui a daqui a um mês a gente vai fazer, não sei se a Shirley pode fazer a imagem, pra gente constatar como que houve a evolução. Aqui nós vamos dar cera para ela, vamos deixar ali o mel dela escorrendo, que a gente vai sugar essas abelhas o quanto antes, porque para elas não sofrerem. Quase todas essas abelhas que nós temos aqui não são campeiras ainda, são abelhas jovens, né? Ah, aqui, pessoal. Olha só o que eu achei aqui. Isso aqui é uma princesa. Ó, o abdômen dela ainda não está distendido. É só um pouquinho, né? deixa eu só pegar aqui. Ó, Desculpa. o abdômen dela pode ver que é diferente das outras. Ele não está distendido ainda, não está fisogástrico, então é uma princesa. Provavelmente nasceu esses dias, ó. Olha aqui, a cabecinha dela é menor, tá? Vamos por aqui por segurança, tá? Se não tiver uma rainha, tem outra. E Essa isso se significa... tornará uma rainha. Significa que tá saudável a colmeia, que Mas tá com uma quantidade boa de... Ela tá no andar perfeito. Tá ali. perfeito, tá? O único problema aqui que É nós o temos espaço. aqui é o espaço. Ó, vamos deixar aqui por enquanto, tomar cuidado para não esbarrar. Ó, tem outra princesa aqui, ó. E por que não nasceu? Ó, outra princesa aqui. E o que Duas justifica princesas. o nascimento de tanta princesa? A cada 30% das abelhas que nascem são princesas, são rainhas. As melíponas têm essa característica, exatamente. Elas têm a característica de nascerem princesas. Ó, havia outra princesa perdida. Não, não era. Então nós temos a característica de nascer 30% das abelhas, mas aqui é a outra princesa. Deixa eu pegar com calma aqui, peraí, segura um pouquinho. Ó, três Não dá princesas. tempo, né? Três princesas. Quiserem pegar uma caixinha Vamos de lá, fósforo, só pra mostrar como que você que essas daqui vão identifica. morrer. Nós identificamos porque o abdômen delas não é distendido aqui, ele é marronzinho, tem uma quantidade de pelos maior, ele é marronzinho enquanto os da outra são pretos, né? Então tem todo esse detalhe. Tiver como a gente fazer um comparativo? Deixa eu tentar pegar. É que essas aqui, eu vou pôr dentro da caixa aqui, porque eu acho que eu não vou conseguir fazer uma divisão. Se eu levasse, eu podia fazer uma divisão. Vou pôr dentro da caixa aqui, ó. Ah, caiu. Pera aí, eu vou sugar elas, é mais fácil. Olha ela aqui, ó. Essa aqui é o abdômen de uma campeira comum, né? Aqui, ó. Que tem as listras ali, preta e branca, né? As cubículas são maiores e a cabeça é menor. A cabeça é maior, desculpe. E aqui nós temos uma princesa, né? Vocês podem ver aqui, ó. O abdômen dela é marronzinho. Calma aí, para um pouquinho a mão. Pode mostrar. O abdômen dela é marronzinho, né? E ela tem a cabeça menor. Vocês podem ver que ela não tem aquelas listras características, ó. Né? Sem listras características. Essa tem a lista característica, ó. Próximas uma da outra para vocês verem a coloração. Certo? Certo. Vou pôr aqui, vai que eu consigo fazer uma divisão esses dias e salvar essa menina aqui. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou sugar essas abelhas. Primeiro eu vou tentar sugar essas que estão aqui mais boiando, né? Estamos acompanhando aqui no momento. É uma conscientização, né, no sentido de dar maior espaço a elas, salvá-las, né, de um espaço tão pequeno, e até porque nós vamos mexer aqui no canil. E esse trabalho vai ser contínuo, é um trabalho abelhinha mesmo. As sem-ferrões, como o nosso amigo Jordi aí explicou, são importantíssimas para a polinização. Esse é sempre o nosso propósito, esse é sempre o nosso objetivo, ter essa consciência com o meio ambiente, com a mãe natureza, porque nós dependemos praticamente da natureza. E nós temos alguns outros trabalhos em andamento que nós vamos ter oportunidade de falar no momento aí mais oportuno. Hoje, nesse momento, o assunto aqui são as melíponas, mas a gente já está com bastante novidades aí com a apicultura também. Ó, o pólen pra vocês... Ah, caiu até o pólen. O pólen é tão sequinho que ele cai. Vocês vão ver a abelha por aqui coletando. Vocês estão ouvindo o barulho aqui.
Parece que tá aumentando, né? Tá. As abelhas estavam No campo. No campo. Elas estão vindo louca da vida comigo. É, cara. parece que estão chegando tudo de uma vez. Horário de retorno para casa. Horário do almoço. Isso que eu ia falar. Chegar aqui e ver a casa delas. Mas a hora que ela vê a casinha nova, Ela vê, ó. opa! Será que elas já percebem e colocar ali, Jordi, a entrada desta ou não? Então, eu vou roubar um pouco dessa cera. Nós vamos dar uma limpada e nós colocar ali sim. Que daí nós vamos grudar aquela entrada que eu tirei ali na frente. Sim. Posso tampar? Sim? Corre o Pode. risco, Jordi, delas voltar a fazer ali a casa delas de novo ali ou não? Não, porque nós quebramos o oco. Essas abelhas aqui, principalmente as melíponas, elas não têm uma casa externa. Somente interna, somente em ocos. Se nós não temos um oco, ela não consegue fazer né, a casa, a nidificação ali. Com exceção de algumas abelhas, como a irapuá, como algumas partenonas, né, como a boca de sapo, entre outras, né, partenonas. Que são abelhas sem ferrão, que fazem ninhos em espaços externos. Então uma cavidade dessa para uma boca de sapo é interessantíssima para ela fazer. Começa o ninho lá dentro e sai externo depois. Tirou. Elas começaram a entrar já aqui, Já né? começaram a entrar, porque elas estão reconhecendo a entrada, né? Mas O que vamos nós lá. vamos fazer? Essas abelhas que estão aqui, o meu mestre, Jorge, ele ensinou o quê? Que nós colocamos ela na geladeira por uns minutinhos, a temperatura corporal delas abaixa, elas não conseguem bater as asas com o mecanismo de voo, então elas não conseguem sair. Não conseguem sair voando e tudo mais. Então o que nós vamos fazer? Colocar na geladeira uns minutinhos, nós vamos voltar para cá e jogar todas lá dentro, sem que nenhuma se machuque, sem que elas não morram e sem que elas saiam alvoroçadas aqui. Mas se vocês quiserem ver a festa, eu solto elas. Não, vamos fazer o procedimento Né? que o mestre ensinou. Porque acho assim é um importante. processo que a gente vê muito elas trabalhando, elas entrando sozinhas ali, né? Eu acho até interessante, que eu vou fazer uma coisinha até. Uma experiência. Soltar um pouco. Daqui a pouco elas vão. E essas outras aqui a gente vai deixar, tá? Porque é só pra gente ver as crianças entrando ali, tá? Que aqui nós temos por volta de umas 200 abelhas, tá? Nós vamos terminar de pegar a retirada das outras que estão ali com o mel e depois a gente volta pra cá, né? Que nós colocamos todas lá dentro, beleza? Essas ferramentas que a gente já pode levar, minas. Nós vamos diminuir a temperatura térmica delas para que elas não consigam voar, né? Então, é coisa rápida, 50 minutinhos, 50 segundos. 50 segundos, né? 50 minutos acaba ela, Pode falar, né? tá? Então a gente vai colocar elas ali e esperar um tempinho e a gente vai devolver elas para comer a mãe. Vamos ver se tem geleia aí, Shirley. Tá no freezer embaixo. Tá geleia. A geleia tá ali pra mim Aqui, ó. degustar. Ó aqui, ó, o pessoal que não viu aqui, ó, o café da manhã aqui é geleia de amora. Meninas aqui, pingando aqui no chão. Aprovado, por sinal, viu? Agora é hora de abastecer, né? Meu Deus, que já vai gostar. Cuidado aqui. É igual a mulher baixinha, né, Shirley? Não baixinha não, viu? Ó, elas já estão menos alvoroçadas, como vocês podem ver. Acalmou. Ó, acalmou. Eu vou deixar mais uns segundinhos, tá? Só pra gente esquecer. Você não vai esquecer elas aí não, né? Não. O pessoal perguntar aí. Não pode sair de perto. Ah, tem aquelas pra poder tirar essa. Tava no muro, o muro ia ser quebrado, eu acabei passando por uma caixinha. E eu tenho a caixinha faz até hoje, né? E eu sou formado em biologia já porque eu me apaixonei por esse ramo, tanto das abelhas quanto da natureza em si. Sou um ecologista, ambientalista, assim, desde criança, com um projeto ambiental que meu pai me passou essa herança, né? Com esse cuidado, com esse carinho que meu pai me passou. Então eu sou apaixonado por tudo isso que é a parte verde, a parte ambiental, a parte natureza. É a minha verdadeira paixão. E agora com essas abelhas aqui me trouxeram uma qualidade de vida que eu nunca imaginei que eu fosse ter. Tanto em quesito econômico, que elas têm me trazido rentabilidade, né? A Shirley me ensinou uma coisa que eu guardo desde o primeiro dia que eu conheci ela, que foi: quem cria abelha sempre tem um trocadinho no bolso. Nunca falta o dinheiro. Então, nesse quesito eu me apaixonei. E hoje elas são, eu sempre chamo elas de beinha, meninas, né? Como eu gosto de falar, até às vezes dá briga com a namorada. Deu briga com a namorada no começo, né? Quando eu falei que eu ia ver as meninas. Mas são minhas abelhas, né? Elas vivem comigo, vivem do lado da minha casa. E hoje tem uma dormindo no meu quarto, porque está sendo vigiada contra os florídeos, né? Grandes vilões da meliponicultura, né? Agora, pessoal, nós vamos levar aqui
as nossas abelhinhas lá, né? Como vocês podem ver, a atividade delas diminui drasticamente devido ao frio, mas elas não morrem, tá? Então, eu estou levando esse conhecimento hoje para dentro das escolas, né? Numa oficina que eu tenho lá de agroturismo em Japiranga e em Cajati. 2 turmas, né? 30 e poucos alunos. Hoje conhecendo sobre a meliponicultura, uma arte que foi esquecida, né? Por muito tempo. E hoje nós temos retomado com projetos que nem SOS Abelha Sem Ferrão, né? Entre outros projetos que nós temos aí. E até projetos internacionais, certo? Vamos levar nossas meninas lá agora e colocar na caixinha. Depois a gente volta a ver essas. Porque como tá melado, eu já tirei, eu podia ter colocado inteira a colmeia, mas como tá melado, eu não gosto de pôr. Atrai muito. Porque como eu não vou estar perto, então eu manejo pra vocês que é corrida. Aqui depois, meninas, ó, por sinal, tem um florídeo aqui dentro já, viu? Olha lá. Florídeo seria o que, no caso, pra quem não Ele é entende? uma mosquinha de ordem Diptera, né? Ele é um dos grandes vilões e predadores das abelhas. Eles botam os ovos dentro da colmeia E acabam. e eles consomem o pólen, material de cria e tudo mais. Ó. Pessoal, nunca colocar a tampa assim. Coloquem igual de ápice, né? Coloquem e deslizem, tá? Depois aqui eu aconselho vocês colocarem um plástico também, tá? Uma película para ficar mais fácil vocês cuidarem delas. E uma cobertura, né? Isso. Aqui, ó, tá cheio de abelha. Eu vou sugar as outras de lá também. Ah, Essas aqui provavelmente vão voar, tá? Daqui a alguns minutinhos. As que não voarem a gente suga de novo. Ó, estão atacando já. Como tá a abelha lá dentro, já era. Com essas abelhas aqui dá pra fazer 3 divisões a quantidade delas. É? Você pode Mas falar tá um pequeno. pouquinho sobre o alimento artificial? Posso. Como é que ele é feito? É. O que é utilizado? Pessoal, após esse processo que a gente fez aqui, nós vamos ter um processo longo de cuidados com elas. Como nós colocamos o ninho aqui, só os discos de cria totalmente nu, que eles têm um invólucro feito de cerume, né? Cera, mais propriedades como o próprio resina das árvores, né? Então ele é um material mais maleável do que das apis. Nós temos que fazer o quê? Para ajudar as nossas abelhas. Dar cera. Cera, qual cera? Cera mista. O que nós vamos fazer cera mista? Vamos pegar a cera de apis, vamos derreter no fogo e colocar um pouco de cerume ou de geoprópolis, de abelha sem ferrão. E aí você vai tirar o cheiro da cera de apis, você vai colocar um pouquinho de óleo para deixar mais maleável, porque a cera de apis é rígida, né? E nós vamos colocar aqui dentro as lâminas ou pedacinhos para elas roerem. Conforme elas vão roendo, elas vão fortalecendo o enxame e fazendo com que ele produza, né, aquela cera. Ele não produza tanta cera, mas eles utilizem a cera que já está ali. Lembrando que a abelha que tem cera doada para elas, ofertada, elas produzem maior quantidade de mel. Por quê? Porque elas deixam de comer uma quantidade de mel, porque elas já têm a cera produzida. Elas não precisam ficar comendo mel para ter energia para produzir cera. Elas já vão ter cera, então só vão roer e moldar. Outra coisa, nós gostamos de utilizar muito alimento artificial. Nós damos açúcar com água derretida, né? E um conservante, podendo ser ácido cítrico que a gente usa. Ou ácido cítrico comprado, ou umas gotinhas de limão, né? Então, basicamente, a gente vai fazer isso aí uma vez por dia em pequenas quantidades ou a cada 2 dias. Como aqui o enxame vai estar se recuperando, nós podemos ou dar o mel delas de volta, ou dar o alimento artificial, que a gente geralmente... Eu faço como? Se eu coloco uma caneca de açúcar, eu coloco uma caneca de água. Eu faço meio a meio. 1 por 1, dito, né? Por causa do alimento ficar mais grosso e elas gastarem menos energia batendo a asa para evaporar a água. Vocês veem, chega a condensar a água dentro da colmeia da evapotranspiração, né? Então, nossa colônia está aqui agora. Já foi mantida no lugar correto, já está com a maior parte das abelhas. 80% das abelhas estão aqui. Estão sem alimento algum, então elas vão começar a limpar a colmeia, retirar o mel que escorreu, vão cuidar e no fim da tarde as meninas vão vir aqui e vão fechar essa entrada e levar elas para dentro de casa. Para que assim elas não tenham entrada de florídeo e o florídeo atrapalhe aqui o desenvolvimento delas. Jorginho, então para uma pessoa comum, poderia usar então um açúcar comum aí? Eu uso açúcar cristal, que o açúcar refinado, além de ter muito mais químicas, ele não é bem aceito pelas abelhas. Eu já fiz teste com 3 tipos de açúcar. O açúcar demerara, que é um açúcar orgânico, o açúcar cristal, né, independente da marca, e o açúcar refinado. O açúcar refinado elas não gostam. Elas não absorvem, não retêm direito, eles não consomem direito.
Mas o açúcar refinado elas consomem, Cristal. consomem muito bem. Já o Demerara tem uma alta taxa de fermentação por não ter conservantes. E elas também não vão muito com a cara do Demerara. Elas preferem o cristal, porque ele é mais insonso, né? Ele não tem um sabor muito forte de frutose, né? Que geralmente o Demerara tem um pouco mais de frutose. Falando assim, então, o açúcar seria, vamos dizer assim, um alimento, Sim, a água, o energético, a água como se fosse normal, um veículo. e Pra o- transformar em néctar, né? e o limão seria o quê? O atraente? Não quer? Conservante. O limão, todo cítrico tem um ácido chamado de ácido cítrico, que é basicamente um conservante alimentício, né? Então a gente utiliza umas gotinhas de limão para isso. Aí no caso aí, por exemplo, que nem você põe uma medida de água, uma medida Isso. de um copo. Um copo por um copo. Por um copo. Aí você põe mais ou menos quantas gotas de limão? Umas 5 gotinhas. 5 gotas. O interessante é que depois de um tempo de você fazer isso, o alimento com o limão, elas acabam sendo atraídas pela folha do limão. Nós já vimos várias mandaçaias, quando não dá o alimento, ficar assim nas folhas. Porque elas sentem o aroma do limão, né? Nas flores vão também mais depois. É bem interessante. Lembrando que alimento só dar no fim da tarde para a noite. Por quê? Assim você permite que a abelha saia a campear. Retirar néctar natural, retirar pólen natural. Não deixando com que elas trabalhem somente dentro da colmeia de dia. Se você dá só à noite elas têm o que fazer. Vão consumir todo o alimento ou guardar. Lembrando que a abelha saudável é a abelha que não guarda o alimento e sim consome. Guarda o mel. Então você vai poder ter uma maior quantidade de mel também ali devido a isso. Aqui falando em que quantidade você, por exemplo, colocaria aqui e qual a frequência? Depende da quantidade. Eu geralmente gosto de colocar aqui cerca de 80, não chega nem 80 ml para as abelhas assim. Eu coloco 80 ml nessa época do ano. Por quê? Porque elas têm flor. Então eu não coloco muito. 80 ml eu coloco, 50 ml eu coloco uma vez por dia, no fim da tarde. Nesse estado aqui, que foi a recém-transferida. Porque ela tinha muito alimento. Então ela tem que ter muito alimento agora. Conforme o tempo vai passando, ela vai fazendo um estoque de alimento. Quando você vê que o estoque dela está grande, você começa a diminuir a quantidade. Faz uma vez a cada 2 dias, uma vez a cada 4 dias, uma vez por semana, até que ela tenha um estoque bom para o inverno. Aí quando você for permitir que ela produza o próprio mel, você corta a alimentação. Senão você vai ter uma alimentação meio que misturada e não é adequado, né? Você vai ter uma alimentação não pura. Certo? Tá certo. Pela audiência aí, obrigado pelas perguntas. O que puderem procurar, quiserem ter dúvidas, aí tiverem dúvidas que quiserem esclarecer, eu tenho um Instagram que é @santomel1, que é o Instagram das minhas abelhas, né? Do meu negócio que eu estou começando a trabalhar agora, né? Com o meu hidromel, tem os meles também, por enquanto só de abelhas com ferrão. E vendo meus produtos lá e também faço o Instagram das abelhas, do desenvolvimento delas e das minhas oficinas. Se tiverem dúvida, @santomel1, Jordi Henrickson, vocês podem procurar lá, tá? Obrigado por tudo aí, qualquer dúvida é só entrar em contato. Legal. E daqui a pouquinho a gente volta aí ali na Jataí, né? Daqui a pouco nós vamos fazer uma multiplicação do Jataí, tá? Fazer umas explicações sobre elas, daí nós vamos passar das melíponas para as nossas trigonas, né? E como vocês podem ver lá, já tem uma vigia na porta, viu? Elas já fizeram vigia. Ó, eles já estão entrando, já estão reconhecendo a entrada e já está criando uma vigia. Escureceu tudo pra dentro. Não, escureceu. Depois a gente vai pôr um acetatozinho ou um plástico, né? A gente coloca um plásticozinho para tampar com tinta.